Viver para Jesus é carregar a cruz diariamente, é dizer não para si mesmo, é dizer não para as próprias vontades, para fazer a vontade de Deus. O Senhor mesmo fala: aquele que coloca a mão no arado não olha mais para trás. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o carregar a cruz, sobre tomar a cruz e seguir a Cristo. Lucas 9, 23 começa dizendo: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus, ele é bem claro: se alguém, quem quiser vir após mim, aqueles que querem vir após mim, que querem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Mas o que é tomar a cruz? Como é que eu posso tomar a cruz? Cristo já falou: negando a nós mesmos, é negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus, é estar disposto a sofrer pelo nome de Cristo, é estar disposto a amar mais a Deus do que aos seus familiares, do que a si mesmo, do que a tudo. Cristo, quando ele fala que ele veio para dividir, ali a mãe e o filho, a sogra e a nora, ele está dizendo o quê? Que essa divisão dele não é que a gente vai andar separados, Nossa, eu não vou mais falar com aquela pessoa. A divisão que Cristo faz, que ele fala e faz, é que ele não aceita ser segundo lugar. Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que, muitas das vezes, quando nós juntamos com pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, é muito difícil a gente conseguir ter várias coisas em comum por muito tempo, Por quê? Porque acontece, chega um momento que as pessoas elas começam a fazer práticas que não é lícito mais para nós fazer, Não que seja errado, mas que não convém, porque nós não queremos mais desagradar a Deus. Então, por isso que causa essa divisão, porque Cristo, ele está aqui, e aí tem, às vezes, familiares ou amigos próximos que estão aqui. E aí a gente tem que escolher entre agradar um e outro, Imagina que um amigo seu te chama, um amigo que você ama muito, um familiar que te ama muito, te chama para fazer alguma coisa que é condenável aos olhos de Deus. Aí você vai ter que escolher quem você vai agradar, se você vai agradar o seu familiar amigo ou se você vai agradar a Cristo. Então é essa divisão que Cristo faz, Não significa que nós não vamos andar mais com essas pessoas, até porque alguém tem que falar do evangelho para essas pessoas, assim como alguém falou para mim e para você. Mas é saber, é negar a si mesmo, é tomar a cruz. Isso é tomar a cruz, é negar a minha vontade, negar a vontade do mundo, para fazer a vontade de Cristo, sendo Cristo primeiro, maioral em nossas vidas. E ele fala: pois quem quiser salvar a sua vida, esse vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, por minha causa, esse ganhará. Isso é a tradução do que a gente acabou de falar. Então, se a pessoa ela quer salvar a sua vida, ela se preocupa com os seus próprios interesses e ela acha que aquilo vai gerar algum resultado, ceder às suas próprias vontades, esse sim está perdendo a sua vida. Mas aquele que nega as suas vontades, que aceita viver com Cristo, que ele nega a si mesmo por amor a Deus, por amor a Jesus, esse está salvando a sua vida porque está vivendo conforme Cristo nos ensinou, conforme Cristo pediu que vivêssemos, viver em santidade. E ele termina assim, esse contexto falando: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo, ou perder a alma? Não vale nada. O que adianta você ficar muito rico? Não que ser rico é errado, tá? Existem vários homens de Deus ricos, existiram, mas se o seu coração estiver nisso, saiba que tá fora da vontade de Deus. Mas o que adianta que o homem ele fique muito rico, ele tenha muito poder, muita fama,
e muito tudo, mas ele perdeu a alma. Ele está condenado, ele não creu em Jesus. Não adianta nada, porque a vida ela é muito curta perto da eternidade. Né? Se a gente jogar alto hoje, eu acho bem difícil, tá? Mas ainda mais com as besteiras que nós comemos, né? Muito fast food, é muito difícil nós dessa geração, né? Principalmente ali de 1980, 90 pra cá, chegar aos 100 anos. Né? Os nossos avós e bisavós chegam por quê? Porque não comia besteira, né? Era aquele bicho matado na hora, era aquela comida forte, e aí não ficava doente. Hoje, a quantidade de hospitais que existe, a quantidade de remédios que existem, que é para tratar as próprias doenças que nós mesmos causamos devido a má alimentação, má estilo de vida, sedentarismo, enfim. Eu acho muito difícil alguém chegar aos 100 anos hoje. Mas digamos que alguém chegue aos 100 anos. Como é que eu posso trocar 100 anos em teses bons, né, fazendo as minhas vontades, eu falar, não, agora eu vou ter 100 anos aqui fazendo as minhas vontades, eu vou ficar rico, vou ficar famoso, vou ser poderoso, vou governar, não sei o quê. Eu pego esses 100 anos para mim, mas eu perco uma eternidade com o Senhor. É muito pouco. Numa linha reta aqui, ó, imagina aqui uma linha. Nós temos aqui, ó, você imaginou uma linha reta nisso tudo? 100 anos é isso aqui, ó. Só um pouquinho. A linha, ela é eterna, ela é infinita. 100 anos é muito pouco. É muito pouco para a gente viver para nós. Não faz sentido. Não o projeto de Cristo não é que vivamos aos nossos próprios prazeres. É por isso que tomar a cruz, carregar a cruz e seguir. Porque o que o Senhor tem para nós é eterno. O que o Senhor tem para nós, ladrão não rouba e traça não corrói. O seu dinheiro, o seu poder, a sua fama, isso pode acabar. Né? Isso pode acabar. Quantos ricos não ficaram pobres? Ou quantos ricos, de repente, ficaram doentes e aí eram, às vezes, pessoas na cama com uma conta cheia. Não que ser, de novo, gente, não que ser rico é errado. Eu lutei muito contra isso, principalmente porque eu vim de uma igreja que demonizava o dinheiro, né? Era visto totalmente como algo errado, era a teologia da miséria, o que também não é verdade, que a vontade de Deus é que sejamos de fato, né, prósperos para abençoar outras pessoas. Então o plano de Deus é que Deus dê para nós e ainda sobre para abençoar outras pessoas. Isso é o plano de Deus. O plano de Deus não é que você passe fome, que você seja miserável, que você seja um coitado que vai viver pedindo. Não, né? Davi falava: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Mas o coração na riqueza é o erro. Por quê? Por que eu bato tanto assim, tô batendo tanto nessa tecla? Porque, às vezes, né, a maioria das vezes, na verdade, as pessoas trocam Jesus por coisas materiais, né? Ou por imoralidades sexuais. E elas não querem o Senhor porque isso confronta elas. Né? Se eu for para Jesus, eu vou ter que largar a minha amante. Se eu for para Jesus, eu vou ter que parar de roubar, vou ter que parar de enganar. Então as pessoas não querem às vezes perder o benefício. Elas acham que estão salvando a vida, né? Que é tendo muito dinheiro, fazendo o que querem, quando na verdade estão perdendo. O que Cristo fala é que quem abre mão dessas coisas por mim, quem aceita viver em santidade por minha causa, quem quer me seguir, esse sim está salvando a sua vida. E o Senhor abençoa, né? O Senhor, você não precisa viver no erro para ser próspero, né? Olha Abraão, Davi, Salomão, José de Arimateia, eram todos homens ricos de Deus, tinham muito dinheiro, né? A Bíblia diz que Abraão, ele era muito rico, não era só rico, mas sim muito rico, tanto que quando ele se separa de Ló, eles se separam porque eles tinham tanto gado que o pasto não dava. Né? O pasto da região era pouco, perto do tanto de gado que tinha. Aí você imagina, num tempo que tudo era mato,
o pasto ainda não dava. Então Abraão era muito rico, mas o coração dele não estava na riqueza, estava em Deus. Abraão nega também a si mesmo e entrega Isaac, e é um exemplo de fé, um exemplo de como agradar a Deus, de como viver ali de fato pela fé, viver por Cristo, carregar a cruz e dizer não aos nossos próprios desejos. E não se envergonhe de Cristo, né? Não se envergonhe de Cristo, porque Cristo ele fala, se vocês se envergonharem, né, das minhas palavras, o Pai, ele também vos envergonhará de vocês, né? Então Jesus ele fala, olha, não se envergonhe de mim, porque senão nós podemos, né, ali acabar recebendo essa vergonha de Jesus quando formos ali julgados. E Paulo, ele é muito categórico quando ele fala que ele não tem a vida dele como preciosa, desde que ele cumpra a caminhada, ele cumpra o chamado, o propósito que foi imputado a ele, que foi dado a ele. Então, Paulo, ele é um exemplo enorme de quem não se envergonhava mesmo de Cristo, de quem negava a si mesmo e que ele mesmo falava que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo, quando ele está dizendo ali que a vida dele não era nada preciosa, era porque ele sabia, né, que aquela linha, os 100 anos aqui, isso, gente, chutando alto, né? Mas ainda chutando alto, os 100 anos aqui era muito pouco perto da eternidade. Por isso que ele fala, minha vida não é preciosa, né? Não tenho a minha vida como preciosa, contanto que, né, eu só quero cumprir o ministério de Deus na minha vida, eu quero fazer o que Deus tem para mim. Isso é precioso, né? E é aquela palavra, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder, o evangelho é o poder para salvar. E isso me ensina muito, ensina que a carregar a cruz a cada dia é a melhor escolha que você pode fazer, é a melhor escolha, porque eu sei que às vezes é difícil dizer não para o pecado, mas se a gente leva uma vida em Cristo, nós fomos salvos, nós fomos feitos filhos de Deus, nós temos uma promessa enorme que Jesus vem nos buscar e que nós habitaremos com Ele lá no céu, que estaremos junto de Deus. Por que é que eu vou trocar tudo isso pelos meus desejos? Não é fácil, às vezes, dizer não para o pecado, porque a tentação ela vem forte. Mas se você caiu, se você pecou, saiba que há perdão. Deus ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Então, carregue a sua cruz, né? Carregue a sua cruz que tem misericórdia. O Senhor ele tem misericórdia. Se você caiu, errou, ótimo. Mas que o pecado na sua vida ele seja um acidente e não um projeto. Que Deus te abençoe.